Boa noite. O som está ok. Vai dando aí, acenando pra gente. Só esperando o mestre entrar, né? Sem ele não acontece live. É um prazer enorme desde já estar aqui com vocês. Vou contar aí um pouquinho da minha história após o visagismo. E por enquanto, lá do Menina. Que legal, Priscila Lima, Grace, Bife Neves. Que satisfação, Felipe Decora, Simone Holanda, que inclusive foi minha incentivadora a este curso. O Bispo ali, meu o mais novo amigo, que legal. Quem mais? Ari do Balé, Val Aniceto. E o Felipe não chega. Gente, precisa entrar mais gente aí para ele vir. O Gustavo. O Gustavo. Pra você notar ele. Ai, Gua, nem te percebi. Guilherme Lima, Jéssica Andrade, Canto das Eras, Karina, que satisfação! Inês Magalhães, obrigado, Neide Felipe já Bergamini. entrou. Felipe, vamos Ele entrou. lá. Gente, que delícia! Olá, Olá! E o mestre chegou! tudo bom? Tudo Esse, bem? este, essa live vai ser inédita. Inédita por quê? Vai ser bipolar. Bipolar, gostei. Mas tá ótimo. Você está E aí, gostou? começando como? Desse lado. Ludmilla, pode ser desse lado. O lado menina, aquele lado que sempre evidenciou na noite, para quem me conhece, né? Sempre no trabalho, porque, Felipe, ele sempre. Eu sempre achei que eu precisava dessa caricatura, vamos dizer assim, né? Desse personagem, né? Uhum. E E sempre evidenciando, né? então, nós Esse vamos falar lado, sobre essa questão, né, de identidade, o que isso significa, como que a imagem influencia, como que você expressa quem você é pela imagem, né? sim, E também como por fazer algumas coisas sem compreensão, você pode até limitar o seu universo de quem você é, né? Eu acho sim, isso que você vai mostrar hoje, né? Que sim, depois do visagismo, você descobriu que você tinha um universo muito maior para explorar, muito mais rico, muito mais completo, né? sim, E, e eu acho que, na verdade, muitas pessoas estão se limitando por causa das suas imagens. Então, você está mostrando isso de uma maneira bem dramática, mas isso acontece a qualquer pessoa. Pode ser o homem que se reduz a ser o macho, aquela, né, que tem que assumir toda uma atitude macho e tem medo de mostrar sensibilidade porque acha que isso não é aceitável na sociedade em que ele vive. Ou, contrário, uma mulher que se reduz a ser mulher e só vive seu lado sensual ou sexual, o universo é muito maior do que isso, né? E acontece em todas as situações, em todas as pessoas, porque não compreende muito bem como que a imagem funciona, como que
ele expressa você, e isso que você descobriu com o curso, né? Você descobriu Sim, muito mais, que você podia ter uma riqueza muito maior. Você não tinha, como você usou essa palavra, uma imagem que quase é um estereótipo sim, de algo porque tem que assumir, tem que enfatizar um aspecto da sua realidade, que é quem você é. Mas não é sim. só isso que define quem você é muito mais, né? Né? Então, fale sobre isso. Como que foi isso tudo? Conte Então, para a gente sua história. eu estava muito ansioso para esse dia, porque eu precisava compartilhar isso com as pessoas. Quem me conhece sabe o quão espetáculo que foi essa formação, porque foi o maior espetáculo da Terra, eu disse. Não só pela formação, hoje foi ciência, né? Depois de quantos anos? Eu comecei a minha carreira pelo achismo, vamos dizer assim, né? Uhum, Ou já o meu intuitivo, eu já atendi as pessoas, só que como eu cheguei, eu pensava assim, meu Deus, como eu podia fazer beleza, atender pessoas? O meu intuitivo já tinha algo que dizia, né? Mas uhum, e a ciência disso? Onde começou? Quem desenvolvia tudo isso? Só que, ao mesmo tempo, eu dizia, meu Deus, a cliente sentava na cadeira, só que tinha aonde saía tudo aquilo, aquelas informações, ou como eu podia cuidar da beleza daquelas pessoas, ou fazer o bem para aquelas pessoas, só que eu tinha algo que mexia comigo, só que o espetáculo, eu colocava tudo para mim. Eu uhum, jogava tudo isso aqui, esse lado, o muito para mim, só que depois uhum, do curso, né, da minha formação, tudo isso aqui perdeu o sentido, porque o espetáculo virou o meu trabalho. Não mais entendi. isso aqui. Não que não tivesse mais valor, ou que eu deixei de ser essa pessoa, ou que eu perdi o sentido das coisas. Não. Uhum, Só que a minha função passou a ter significado. uhum, E eu fiquei muito perturbado com tudo isso. E eu fui tendo maturidade para desenvolver a minha tarefa ou o meu legado. E eu fiquei uhum. muito doido, muito perturbado, e muito. E quem estava perto ou próximo a mim viu que eu me tornei um ser humano, porque o meu ego, o meu ego, o nariz era muito em pé, sabe? Eu desenvolvi a minha tarefa bem feita, só que o espetáculo era tudo isso daqui, a minha imagem. Eu pouco E tem um importava com o momento para resultado. isso, né? E Então, e continua daí, tendo um tipo, momento para isso. Só que então, não tem que ser 100% da sua vida. mas daí era o meu 100% era o meu atendimento, era o Lu, a cliente às vezes não importava muito, sabe? O resultado era satisfatório, só que não importava tanto, porque Uhum, a hora do palco era o Lu, o resultado do trabalho era o Lu, depois do visagismo, não. O visagismo conseguiu me colocar num eixo, sabe? uhum, Que eu consegui entender que tudo tem o seu lugar, ou tudo tem a sua hora, talvez. Eu consegui sim. entender o que o cliente queria, então vamos colocar tudo no seu lugar. O cliente chega, eu consigo entender a intenção da cliente. Depois que eu consigo entender a intenção da cliente, eu consigo entender que eu e a cliente somos iguais. Uhum, Depois que eu entendo que eu e a cliente somos iguais, eu vou conseguir entender que eu preciso fazer uma imagem assertiva, uma imagem para aquela cliente harmônica, e que uhum, ali
o meu espetáculo é o meu resultado de um trabalho harmônico. Olha que lindo! Exatamente, é isso. E isso dá uma realização inacreditável, né? Que muitas pessoas não percebem o valor que tem o espetáculo, vamos dizer, de fazer uma pessoa se encontrar no espelho. É uma coisa tão maravilhosa, né? Porque eu lembro que no curso nós conversamos e eu falei para você que você tem um talento para o espetáculo. Mas o momento para fazer o espetáculo é no palco. É para fazer um Sim, personagem. Não é você viver um espetáculo o dia inteiro, senão isso até é perigoso, porque você perde contato com, na verdade, quem você é realmente, porque você está vivendo um personagem, e esse personagem pode até tomar conta de você, e todo esse outro universo que agora está no lado esquerdo do seu rosto, né, fica à margem. E para onde foi tudo isso que é tão importante para quem o Lu é, quanto o exato. que está no lado direito? E quem tem que brilhar? O cliente, a cliente? Sim, nessa hora, no salão, na hora que você está fazendo a imagem de uma pessoa, ah, quem importa é o cliente. E não isso não é, as pessoas, eu tenho notado na área da beleza, é, isso é até uma tendência, por ser uma necessidade de sobrevivência, do cabeleireiro. Como está trabalhando com intuição e não conhecimento, ele impressiona o seu cliente pelo espetáculo que ele faz e tenta ganhar credibilidade se tornando uma estrela, em vez de ganhar credibilidade pelo seu trabalho, que é o que realmente importa. Então a pessoa se coloca como o rei de uma coisa, ou o conhecedor de moda, então eu conheço, então eu sei o que é bom para você. Mas nós não sabemos nada que é bom para o outro. É a pessoa que tem que dizer o que é bom para ela. Eu Sim, não posso dizer, assim, chegar para você e falar, olha, você deveria fazer X ou Y com sua imagem. Você não deveria sim. nunca usar barba. Ou você nunca deve usar make-up. Quem Uhum, sou eu para dizer isso para você? Eu não sei sim. nada. Eu tenho que fazer escolhas para mim. Porque quem vai Uhum, viver com essa imagem e essa realidade e as consequências disso é o uhum, seu cliente. Não somos sim. nós que estamos do outro lado da cadeira. É Uhum, o cliente, é isso que importa. E muitas vezes eu noto isso que a pessoa fica cheia de si porque fez uma imagem linda, na opinião do próprio profissional, e não está nem aí se isso foi adequado ou não, se vai fazer bem para a pessoa ou não, porque sim, satisfez a vaidade do profissional fazer aquele trabalho, mas isso não é importante. A sim. vaidade da gente, ou vamos dizer, a satisfação, deve vir porque a pessoa ficou feliz com aquilo, Uhum, que você fez bem para a vida dessa pessoa. Porque a imagem afeta a vida, como você mesmo tem descoberto, que as demais. pessoas reagem de forma totalmente diferente para os dois luz que nós estamos vendo.
Sim, porque o que acontece, falando esses dias, eu falei muito de autoestima para Cacau Show, e até Uhum, você me colocou uma diferença entre autoestima e autoconfiança. Bom, uhum, este Lu maquiado, ele tem problema com autoestima, sempre uhum. teve. Por quê? Esse Lu maquiado, ele não chama atenção para um lado da paquera. Esse Lu maquiado sempre voltava das baladas sozinho, porque ele Nossa. vira um personagem caricata, um personagem a qual as pessoas têm medo dele. Uhum, Esse Lu, porém, o Lu mais de barba chama atenção. É o Lu que chama atenção para o namoro, é um Lu que chama atenção para o relacionamento. Só que o Lu maquiado é um Lu autoconfiante, é um Lu que deixa um legado, é um Lu que trabalha melhor, é um Lu que sabe o que está fazendo. Então, olha como é complexo isso. é Todas muito as complexo. pessoas, todas as pessoas acham que o Lu não tem problema, o Lu é a pessoa mais feliz do mundo, o Lu não chora, o Lu tem autoestima elevadíssima. O Lu não tem problemas de escolhas. Olha como é. O Lu é uma Uhum, pessoa extremamente forte, o Lu é sanguíneo com colérico, entendeu? uhum. Então, assim, olha como é muito louco isso. E depois que o Lu conheceu o visagismo, que teve a sua formação, seu incentivo lá, era o que faltava, era a cereja do bolo. Então foi o Uhum. visagismo Philip Hallowell. Eu digo e falo para todos os meus amigos, tem que fazer, porque é como se ele abriu o leque. Eu me senti analfabeto. Eu me É senti bem isso analfabeto. mesmo. As pessoas Porque são assim, analfabetas, não de palavras, mas em termos de imagem, de as pessoas imagem, são analfabetas mesmo, porque não porque se eu ensina nada da linguagem visual. não se ensina da linguagem. E eu interpretei o mundo assim. Então, hoje eu me conheço. Essa imagem menina é bonita. Só que, e o belo que existe dentro do Lu é esta imagem que passa. Uhum, Só que olha exatamente. como são coisas distintas. O Lu Uhum, menino é belo. O Lu menina é bonito. sim. Mas e Uhum, aí? Precisa viver? Eu posso ser as duas coisas. Eu vou deixar um ou outro? Não. não. Eu tenho a necessidade de viver as duas pessoas, só vivendo os dois que eu vou ser feliz? Só que o visagismo me deu equilíbrio. Olha Uhum. como é lindo isso. Me deu E equilíbrio. consciência, né, de que é. E de Consciência. fazer a escolha certa, como você diz, para a cena certa. Para a cena Igual. certa, que é uma palavra que você adora e que eu sempre uso, usei nos dois cursos, precisa a cena certa. E eu sempre vou usar assim para os homossexuais, talvez, mas assim, para os gêneros, todas as letras do alfabeto que hoje tem. Será que o visagismo não é um caminho para que os homossexuais pudessem se encontrar e ter menos depressão, talvez? Olha, uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Porque o, o homossexualismo foi muito reprimido e os homossexuais, consequentemente, sofreram socialmente muitas rejeições, muitas eh, rejeições sociais, assim como barreiras entrando. Eu lembro quando eu era 15, 20 anos, não é como agora, é muito pior. Mesmo em Londres, onde estava sendo aceito melhor. Mas simplesmente, se você se declarava homossexual, muitas oportunidades eram negadas. Isso é terrível, porque é só uma questão de uma sexualidade.
E até essa palavra é escolha ou você é isso? Não é escolha sexual. Você é isso. Mas você não é só o que o seu lado sexual. Você pode ser um banqueiro, você pode ser um jogador de futebol, você pode ser um artista, você pode ser um médico. E o que é as preferências? Como é que isso tem relevância para esse outro lado da vida da pessoa? Não tem relevância nenhuma. Mas por que tinha tanto preconceito? Porque se a própria sociedade rejeita, é como se colocasse toda uma quantidade de pessoas num gueto, à margem da sociedade. Então marginaliza. E se marginaliza, então ele está equiparado a um bandido, uma pessoa que não tem moral, que não tem. E não tem nada a ver com isso. Sim, É que isso é uma maluquice do preconceito. sim. A mesma coisa acontece com raças, acontece com o negro, com o chinês, com o branco, quando vai para Japão. Acontece em diversas formas. Uhum. Acontece por nacionalidade. Eu vi isso e eu sofri isso na Inglaterra, porque não apreciam o brasileiro. Ser brasileiro não é uma coisa muito positiva na Inglaterra. Mesmo tendo pai inglês, fazer, mas você não é inglês de verdade. Então você é um cidadão de segunda classe. Uhum. Não é legal ser tratado desse jeito. Mas, e aí eu vejo que eh, esse foi um grande avanço, havia a possibilidade das pessoas se colocar como são. Isso foi a Sim. grande conquista dos anos 60. Isso foi a luta dos anos 60. A luta de poder fazer as escolhas que a gente queria. Então, viver minha vida como eu queria, ter a aparência que eu queria, ter a religião que eu queria, fazer ser quem eu sou. E você foi a pessoa que Isso mais é, sentiu isso na pele, né? sim, isso que é que por isso que é que eu isso é a base de todo o trabalho que eu criei. Gente, Agora, o momento que você tem a possibilidade de, como é aquela coisa, sair do armário, existe, obviamente, a necessidade ou a vontade da pessoa se autoafirmar, uhum, que é gay pride ou black power ou alguma coisa desse tipo, que é uhum. natural. Eu quero mostrar que eu não tenho vergonha e, aliás, eu tenho orgulho de quem sou. Só que o problema disso é que entrou numa caricatura de quem você é. Porque você não Sim, é isso. Não é ser gay que define você. Não é ser negro que define você. Não é ser homem ou mulher, ou ser branco, ou ser inglês, ou ser brasileiro, ou chinês, ou o que seja, que define. É muito mais. E se a gente coloca tudo em cima de uma coisa só, nós nos reduzimos a uma coisa. sim. E perdemos essa riqueza e essa maravilha da complexidade do que é ser humano. Então, eu vejo que tem uma tendência de enquadrar as pessoas em caixinhas. Quando eu cheguei no Brasil de volta, eu tenho dezenas de
de resenhas, de exposições, etc. E todo mundo falando o inglês fantástico, o inglês isso, o inglês aquilo. Então todos os ingleses são iguais? Eu sou outro inglês? E que tipo de inglês eu sou? Eu sou um inglês bandido? Eu sou um inglês inteligente? Eu sou um inglês sensível? Um inglês que tem talento? Ser inglês é uma qualidade? Não, pode ser que tem coisas boas da cultura inglesa e tem coisas horríveis. Os ingleses foram piratas, foram. Tem coisas que não são muito de se orgulhar. Ser Sim, geralmente. brasileiro é uma condição? Não, é parte de uma condição. Ok. Ser homem, ser mulher, ser transexual, ou ser gay, ou ser lésbica, ou sei lá o quê, não é que define a pessoa. É parte Sim, daquilo que define. parte daquilo. E o ruim é colocar tudo em cima de uma parte. E Uhum, é isso que as pessoas têm tendência de fazer. uhum, Ou para se autoafirmarem, ou para ser aceitos. uhum. Então é como se, eu tenho que ter esse comportamento, essa imagem, para ser aceito por uma certa comunidade. Sim. Não é isso, mais ou menos? É Então, bem quando isso. você não está se revelando homossexual, você assume um personagem que finge que é heterossexual. Isso Exato. é horrível. Isso é Exato. horrível, porque é uma, é um, é uma amputação de uma parte do seu ser. Mas é Exatamente. É uma tão repressão. ruim quanto você assumir uma caricatura Sim, de, vamos dizer, de um homossexual, porque é como se todo sim. homossexual é igual, não é? São Isso, todos exatamente. indivíduos, Todos com sua indivíduos. própria personalidade, com seus talentos, com sua moral, com Isso. sua ética, com tudo. E olha, Felipe, que as pessoas que convivem comigo, os meus amigos, o André, o Felipe, as pessoas, Neide, sabem que eu venho de uma personalidade muito forte e Uhum, que o visagismo, o Felipe Hallowell, ele conseguiu me desconstruir para construir, que é isso. algo quase impossível, porque todas as pessoas, as minhas clientes que convivem comigo, sabem que eu venho de uma opinião muito formada. Eu Uhum, sempre, eu fui muito diferenciado, porque assim, desde as baladas, eu sempre, nunca liguei, eu sempre fui um ditador de tendências, de forma de ser, porque eu nunca liguei para os outros, eu sempre fui de uma opinião muito formada, então uhum, assim, eu nunca liguei, eu nunca me importei, só que, depois do visagismo, eu sempre hoje me coloquei, me coloco, né, no lugar do outro, eu me tornei uma pessoa mais pacífica, eu me tornei uma pessoa mais solidária, vamos dizer assim. Então, hoje, compreensiva. É compreensiva, mais humano, né? mais humano, vamos dizer assim. Então, hoje, o que acontece com tudo isso, né? Vou até trocar de roupa para continuar essa live Esse e Uhum, dizer que todo este brilho, vamos dizer assim, que era do Lu, que era da pessoa e que, enfim, né? Ele se tornou algo que não tem tanta importância, mais relevância, e enfim. Por quê? Porque agora eu quero uma imagem de um Lu mas sério, e que o brilho, com certeza, agora é da cliente, é do uhum, trabalho, e que o Lu, hoje, após o visagismo do Felipe, ele vai ser um ser humano de talento, de trabalho, de alma, de força, entendeu? sim. De irreverência, sim, mas uma irreverência de estudo, de talento, para ajudar pessoas a se encontrar, né? Uhum. Então, eu sou eternamente grato a tudo isso, ao, ao, ao conseguir me tornar o ser humano que eu sou hoje, né? Mas não foi fácil, Então, né? Você entrou em não, choque, né?
Não, eu fiquei uma Conta semana em como foi. choque. Probleminha. Eu fiquei uma semana com problema. Eu fiquei uma semana, é, 4 dias naquele hotel e Você não assim, dormiu, né? não dormi, não dormi, Quase me enlouqueceu. não dormi. Eu Quem tá fiquei aí? A assim, Simone? a Simone, Ah, eu a estou Simone. reconhecendo a voz. E assim, Ela é o culpada, né? visagismo, o visagismo me fez encontrar com a minha família, me fez hoje, eu fiquei 18 anos, assim, desde quando eu saí de casa, quase sem falar com o meu pai, e Uhum. o visagismo me fez encontrar enquanto pessoa, com a minha irmã, com todo Isso é mundo. Então, maravilhoso, né? eu precisava contar isso para as pessoas, né? Então, o Lu, ele Uhum. foi muito difícil. Eu nunca fui um ser humano ruim, mas muito difícil, mandão, autoritário. Então, precisava dizer que o visagismo ele transforma vidas, né? Lógico que a gente tem milhões de visagismos no Brasil, né? Temos até pessoas que criaram seu próprio visagismo, né? Uhum. E a gente sabe de muito, enfim. Mas a gente não pode, não tem como, né? Um mestre, e quanto hoje é uma honra para mim para ser convidado pelo mestre, né? Pelo Felipe, e todo mundo, várias pessoas, meus amigos, queriam conhecer, né? Sim. Você, nem vou dizer senhor, porque eu sei que você não Meu gosta, senhor, você vai, eu mato você. Eu fico mas velho queriam, em um segundo. e queriam conhecê-lo, e então, assim, além de ser grato aos seus ensinamentos, a sua teoria que vem, né, de muitos anos de pesquisa, então eu não tinha como não falar e não testemunhar o quanto o visagismo Felipe Hallowell, ele transforma vidas, ele transforma pessoas. E, gente, eu acho que ninguém, nenhum ser humano, deveria morrer ou passar por essa vida sem conhecer o visagismo, né? Não tem... É porque atinge Ele, todas as áreas da vida, porque se você lida com o ser humano, o, o, esse, esse conhecimento já vai ser de enorme valia, porque você começa no dia a dia, né, lidar com as pessoas de outra maneira. Você só o simples fato essa que depois do curso, quando isso entra no coração mesmo, você fica, as pessoas quase ficam obcecadas olhando os outros e querendo compreender quem é essa pessoa. Então você fica olhando o formato de rosto, o tipo de olho, o tipo de nariz, etc. e tal. Quando você faz isso, você está olhando para o ser humano sim, e não para a máscara. Você está indo por trás da máscara. E muitas vezes, ao fazer isso, você não nota que é um homem ou se é uma mulher. Eu lembro que um relato de um rapaz Maurício, que ele contou que ele ficou tão obcecado que ele começou a olhar todo mundo e ele encarava as pessoas sem perceber que ele estava encarando e estava criando um mal-estar na pessoa porque estava olhando tão intensamente para essas pessoas. E ele sempre andava de metrô, então era ótimo porque tinha várias pessoas no metrô eh, para olhar, né? E um dia ele está olhando para uma moça e tentando ver que tipo de rosto ele tinha, e olhando assim fixamente para ela e tal, mas sem perceber que ela estava se incomodando e ela estava com o namorado. E o namorado olhando feio para ele. Aí ele percebeu e olhou para o namorado e ficou olhando para o namorado e falou: Mas esse homem tem um rosto interessante, que tipo de rosto é? E ficou encarando o homem. Aí o cara não entendeu mais nada. Qual era dele? Se ele estava interessado nela ou estava interessado nele, etc. E ele quase apanhou sim, dos dois, né? Mas você não está vendo mais se é homem, se é mulher. Você está vendo
o ser humano. E isso é fantástico, porque você vê que o universo das pessoas é muito mais amplo do que você percebia antes. Você via um homem, uma mulher, e só. Era loira, era morena, era ruiva, era alta, baixa, gorda, magra. Mas isso não é o que uma pessoa é. Hoje você olha para uma pessoa, pode ser o garçom que está servindo você, ou a moça que está recebendo lá na caixa, ou no banco, ou o que seja, e você fica, nossa, ela tem uma testa bem alta e curva, ela deve pensar muito. Sim. E você tem uma tendência de falar, você gosta de pensar muito? E a pessoa olha, como você sabe disso? Aí É você faz, interpretação. Foi aquilo que eu né? falei, a gente deixa de ser analfabeto. E isso é maravilhoso, porque, como você falou do analfabeto, eu falei isso terça-feira também, o mundo é feito de imagens hoje. Nós recebemos muito mais informação visualmente do que verbalmente. Sim, Nós recebemos muitos sons, mas as pessoas estão tendo dificuldade de se comunicar. Elas não estão conversando, não estão falando. Se você assiste uma propaganda, a imagem é muito mais forte do que o que está dito lá. E é a imagem que influencia você para comprar ou não aquele produto, ou fazer o que quem está vinculando essa propaganda deseja que você faça. E você faz e deixa de fazer sem saber por quê. Nós estamos à mercê das imagens porque nós não entendemos, não sabemos como analisar. Elas afetam a gente emocionalmente. E afetam isso em um segundo. Menos de um segundo. É 50 milésimos de segundo. Então, você imagine um garoto de 15 anos jogando videogame. E se você contar quantas vezes muda essa imagem em um minuto, você vai ficar bobo. Vai mudar sim, 60, 70, 80 vezes. Cada vez que muda, ele está dando um impulso emocional nessa pessoa, está afetando a pessoa emocionalmente. E aí não é por menos que você vê tantas crianças com déficit de atenção, com hiperatividade, porque estão sendo superestimulados. E crianças tendo convulsões. Isso não acontecia quando eu era criança. Eu não via crianças tendo convulsões, ou raramente você via isso. Hoje é comum. hoje é E comum as mesmo. pessoas não sabem que isso. Aí a mãe vai e põe a criança na frente da televisão. Ou vai jogar seu videogame e não sabe o quanto isso está afetando o seu filho emocionalmente. Por quê? Porque é analfabeta visual. Não é Visual. culpa dela. Ela não tem informação. Uhum. E alguém disse que isso deveria ser ensinado desde a infância. Sim, deveria. Todo professor deveria ser um visagista. Compreender o quanto a imagem afeta o aluno, como isso afeta a capacidade de aprender, de prestar atenção, de se relacionar com outros alunos e por aí vai. Visagismo deveria ser matéria hoje da Sim, faculdade de pedagogia. deveria. Deveria Não ser para deveria mais ter educador que não fosse visagista. resolveria muitos problemas das pessoas Uhum. na idade que é fácil de resolver. Sim, Porque os conflitos que as pessoas têm
se fortalecem até os 7, 8 anos de idade, que é a idade que é realmente a formação emocional da pessoa. Exatamente. Mas a gente vai aplicar isso numa pessoa quando ela tem 30. Aí ela pensar sobre sua identidade, aí ela pensar sobre tudo as coisas. Mas aí as pessoas estão com enormes conflitos. Então, passaram por experiências horríveis de bullying, de rejeição por diversas razões. E estão levando cicatrizes para a vida. E a gente tenta ajudar essa pessoa o quanto pode, dentro da nossa capacidade, porque nós não somos psicólogos. Sim, Mas a imagem, como você tem notado, é terapêutico. Você é faz muito terapêutica. bem para a pessoa. Sim. E não é E a só maior... autoestima, é autoconfiança também. Né? Sim, E é maravilhoso, né? é Conta um experiência pouco. única. Sabe o que eu queria que você contasse? Sim. Como foi que você chegou no visagismo? A história lá com a Simone, que toda essa. Como? Nossa. Conta isso, Bom, porque eu acho que tem primeiro, tudo a ver com o que você falou antes. tá, então primeiro, eu já via você nos palcos, na época que eu era bem beira, que eu saía lá da roça de São José dos Campos, que eu vinha para as Hair Brasil da vida, e que eu via os seus shows lá no palco, eu dizia, meu Deus, um dia eu vou chegar perto desse homem, né? Então, vinha de caravana lá de São José dos Campos. Eu nunca pensei em ser profissional cabeleireiro, então estava lá no colégio, fazia magistério, profissional, né, da educação, tal, e vinha para cá. E aí, vim para Osasco, comecei a trabalhar, sempre autodidata, tal. E aí a Simone Holanda, uma mulher, começou a mexer na minha agenda. Foi o que eu contei. E eu falei, gente, as minhas clientes tudo fazendo maquiagem com ela. Eu falei, bem assim, quem é essa? Não admito isso, né? Aquela coisa assim, perder? Não. Aí foi aonde eu falei, não pode com ela, o diabo é isso, não pode com ele, Alice é ele. Cheguei no salão dela e falei, ela querendo ou não, eu vou trabalhar com ela. E foi aonde eu a conheci, disse, cheguei no salão e disse para ela, eu vou trabalhar com você, você querendo ou não. E foi aonde foi conhecer, fui chegar até você para o curso. Então foi dessa forma, eu me cheguei e falei, eu vou trabalhar com você, você querendo ou não. Foi dessa forma que eu cheguei até vocês, né? Até você, a Porque Sônia. você sentiu o A minha agenda, efeito de uma o pessoa eff- em cima de exatamente. você, porque estava. E você Foi estava com dessa. destaque lá em Osasco já. Sim, então, tipo assim, nunca eu Não era é que você destaque. não tinha destaque. Não, não, mas eu comecei a ver a postagem das minhas clientes fazendo maquiagem com ela. Eu falei, não, gente, como é assim? Eu vou ter que ver o que está acontecendo. O que ela faz de diferente de mim? E aí E foi é aonde muito eu conheci o diferente. visagismo, E né? você. Mais perto. É Foi dessa porque forma. eu acho que essa é uma coisa que é difícil. Quando se fala de visagismo, as pessoas têm a tendência a pensar que é uma técnica que você Sim, vai incorporar, e não é isso, né? porque é É um. diferente do visagismo da faculdade e do visagismo Felipe Hallowell. Vocês têm que ficar bem claro, né? É diferente, é bem diferente. E no visagismo, o Philip Howell, né? É um conceito, afeta totalmente a sua maneira de trabalhar, completamente. Se Sim, você não fizer a consultoria, você não está fazendo visagismo. E é a exatamente. consultoria que é a chave de tudo, Sim. certo? Né? E não é análise do rosto, Isso, exatamente. Não é um rosto não é redondo, um análise do rosto quadrado. temperamento. Isso Isso mesmo. é parte da consultoria. É Isso descobrir o que a mesmo. pessoa quer expressar, né?
e Exatamente. saber como transformar isso numa imagem que tem essa expressão, o que ela quer passar, e o, tem harmonia e estética. Exatamente. Foi o maior espetáculo da vida para mim. Foi quando eu descobri isso. Criar uma imagem harmônica e estética para a cliente, respeitando a intenção dela, a vontade. Então eu Uhum. deixei de fazer o achismo. Lu, o que você acha que fica legal para mim? Hoje eu não trabalho mais com foto. E não Entendeu? tem Então, acha, né? não tem acha mais. Então, isso foi o maior espetáculo para mim. Você criar Uhum. algo para essa cliente, entende? Então, assim, gente, isso não tem preço. Isso. Aí também outra coisa que eu queria chegar a um ponto: o que tem função, o que tem significado. Você descobrir o que é belo, o que está dentro de cada pessoa, o que vamos evidenciar. Gente, isso é a chave. Quando a cliente olha no espelho, a mulher e ela chora. E ela vira o espetáculo. Eu não É consigo, ó, já, maravilhoso. meu olho enche Não de tem água só de preço falar. isso, né? Isso não Não tem tem preço. preço. Então, assim, São coisas tão maravilhosas. E isso já você vale a tem. Eu lembro que de tem um saber falar rapaz. para o cliente que aquelas linhas em diagonais vão te dar dinamismo e que um Chanel vai fechar, vai deixar você a pessoa séria e que aquele corte mais curto não é assim, porque todo visagista vai colocar o seu cabelo curto. Não é Não, isso, não é que o visagista vai deixar o cabelo curto, é que o cabelo comprido mostra dependência e que, gente, mas se a você pessoa falar. é dependente, como que você pode pôr o cabelo curto? Não, então, só que você fala com ciência, você sabe o que você está falando. Você não Uhum. fala, você não faz um corte pela tendência, você faz um corte pela ciência. Olha que o seu Isso. círculo de ignorância aumenta. É. Isso é E lindo. também você começa a entender o que é verdadeiramente uma tendência e o que é meramente modismo. Sim. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no momento de agora, nós estamos no quarto mês de pandemia, de pessoas ficando em casa, pessoas estão ficando cada vez mais inseguros, com medo do futuro, etc. Então a gente pensa, isso é algo em comum a uma sociedade. E não é só o Brasil, é Europa, é Estados Unidos, é o mundo. Então, isso é uma tendência, é uma coisa real que está tendo a tendência de afetar o comportamento, os relacionamentos, tudo. E como isso vai ser expresso? Expresso na imagem. Então, o que é que as pessoas precisam hoje? Não é uma imagem de super energética, porque a pessoa vai ficar louca se está confinada dentro de casa. Então, você fazer cabelos totalmente desestruturados, indo para 10 mil direções, Para com fora, cheio luzes de e cores, dinamismo, etc. e com tal, cores. a pessoa vai Sim, ficar louca, né? louca. Sim. Então, o que ela precisa? Ela precisa ganhar confiança. Ela tem que ter linhas que põe ela no chão, que fica mais prático, fica Uhum, objetivo, não fica indo em 10 direções ao mesmo tempo. E uhum. também não é uma imagem que leva a querer controlar as coisas, porque é um momento que você não controla nada. Sim, Então, basicamente, é uma imagem mais colérica que vai ser colérica. melhor para as pessoas. E o que isso? Isso vai gerar uma tendência que na moda, assim, linhas mais retas, roupas mais
funcionais, roupas mais simples, que não tem tanto luxo, porque se as pessoas estão perdendo renda, como que você vai usar luxo? Coisas que são simples. Mais casuais, Cores né? mais escuras, ou cores que dão linhas, formas e cores que dão direção para a pessoa. Direção. E põe a pessoa firme. E que vamos ser firmes e enfrentar isso com firmeza, da melhor Sim. maneira. Mas que também que mexer com a criatividade. Criatividade. E não ficar dentro assim, olhando para trás sobre o ombro e vendo como que a gente pode salvar o que foi. Não vai adiantar. Isso vai gerar uma tendência de moda. Sim. Agora, quem não compreender isso, quem é modista, quem faz realmente moda, cria a moda, se ela não souber, se essa pessoa não souber e não tiver conhecimento da linguagem visual, ela não vai saber criar a moda que é adequada para hoje. Uhum. E uma vez que a gente sair disso, vai chegar um ponto em que nós vamos ter que reconquistar a alegria, a mais leveza, a relacionamento, coisas que fazem com que as pessoas se toquem novamente, porque está todo mundo com medo de se tocar. Sim. E isso vai ser uma segunda fase. E isso vai aparecer. As pessoas, por não ter o conhecimento da linguagem visual, vão tratar isso, as pessoas são os criadores, né? Vão criar na intuição. E muitos vão errar, porque não vão pensar direito. Ah, vamos deixar as pessoas alegres. Não é deixar a pessoa alegre, nós temos que deixar as pessoas confiantes. Diferente de Exato. ser alegre e tirar da depressão, do estado depressivo. Sim. Mas isso não quer dizer isso é bipolar, né? Eu vou tirar da depressão e deixar a pessoa eufórica. Não, não é isso. Então isso é que como as pessoas têm que pensar. E tem que pensar isso em cada pessoa, porque isso é um geral, mas há pessoas porque o que ser não vão humano ser ele é tão único. afetadas. O Né? ser humano ele é único, né, Felipe? Porque igual, Sim. ó, antes, para não fugir um pouco, eu preciso dizer isso, que as pessoas que me conhecem, ó, acham assim, nossa, como que o Lu conseguiu essa transformação? Porque assim, quem me conhece sabe que eu fui muito pavão. E eu não conseguia entender como que esta imagem menina não atraíam as pessoas, porque eu estava muito bonito, só que essa imagem passava muito sensualidade e não passava Erotismo, né? credibilidade. Não Essa é um ser imagem, humano. essa imagem passa muita credibilidade. Então, olha só, eu engordei 15 quilos, olha que coisa muito louca. Eu engordei 15 quilos, tenho uma aparência mais assertiva para o meu trabalho. Este lado menino atrai muito mais profissionalmente, atrai muito mais as mulheres para fazer as coisas comigo. Esse lado aqui, à noite, o balé, quem me olha fala que eu sou garoto de programa. Se É você, assustador? se É você assustador. saiu do palco, sim. Mas no Sim, palco, não. entendeu? Só Uhum. que não é. Eu lido muito bem com isso. É pejorativo? Pode ser ou pode não ser. Só que o visagismo me deu, vamos dizer assim, sabedoria para saber usar, qual hora usar, onde usar. Uhum. E assim, Lu, mas você se vê assim? Hoje eu me vejo assim. Uhum. Antes do visagismo, eu não me via assim.
Tá me fazendo mal assim? Não. Você tá gostando assim, o Luminino? Gosto hoje de mim assim. Uhum. Porque este é o meu legado enquanto profissional. Exatamente. Aqui eu não tenho, como eu vou dizer, é um personagem, é uma caricatura. Aqui eu não sou Exato. eu. Olha que Exatamente. lindo. Isso é Olha que maravilhoso. lindo. Então, eu faço uma pergunta, é que nós estamos quase na hora. Você tem que salvar essa live, né? Porque tem que Tá terminar a bom. história, né? Ah, quando você está nesse outro lado, do lado direito, né? Ah, você sentia que as pessoas que se aproximavam, que não tinham medo, queriam só usar você Esse aqui. sexualmente? Só usar. Não é ter um relacionamento. Não. Ninguém quer o Lu assim. E você e se colocasse isso no universo da mulher, Hum, você acha que isso aconteceria com a mulher? sim, Assumindo uma imagem desse lado? com Ela é certeza. atraente para uma relação ou para um programa? Para um programa. E muitas Porque é mulheres muito. não têm a noção disso. Então, por isso que eu tinha essa necessidade dessa live. E eu quero fazer mais para mostrar que o boneco, quanto mais ela tá impecável, menos ela constitui família. Não vai Porque criar relacionamentos, né? relacionamento não tem conteúdo. Lógico. Eu sei que eu E tenho, mas a imagem que passa isso não é é do trágico, né? conteúdo. Isso é Isso é triste, trágico, isso porque é você fica trágico. solitário, Solitário, eu voltava para casa sozinho. Esse Lu né? volta para casa com todos que ele quer. Esse Lu volta para casa triste, deprimido. Exatamente. E isso é o que a gente vê que está acontecendo no universo das pessoas. Sim, E que elas não entendem o que é que realmente faz com que a pessoa seja atraente. Não é que sim. esse lado não seja bonito, é muito bonito. Uhum. Não é uma questão de ser bonito ou não ser bonito. É Tanto que no o, curso, ele atrai para uma coisa que talvez a pessoa não queira exato. Tanto que e no não curso, sabe quando eu disso. cheguei, o primeiro dia de curso, a mulherada ficava com problema, né? Sim, Nem olhava para o Felipe, olhava porque para é um mim. rival e você é uma rival, né? E isso não é legal, você ser uma rival para o seu cliente, né? Exatamente. Que a sua cliente quer brilhar, não é você que tem que brilhar. Então, As pessoas têm que entender isso. Você tem que ter estilo, tem que ser bonito, tem que e eu ser demorei legal. 35 anos para poder enxergar isso, né? É incrível, né? É maravilhoso. Eu acho que vai terminar em quantos segundos? Quanto tempo? Ainda não tá na contagem regressiva. Não ainda. Então podemos Não, ainda não. ainda. Gente, ah, salve. eu espero que todo mundo tenha gostado muito. Nossa, eu Eu só tô adorei recebendo. estar aqui. Foi um prazer enorme. Eu estou assim, eu estou aqui trêmulo, eu estou igual a Lilica, minha amiguinha, aqui Ela está trêmula. aqui, A Lilica me vê, espantosa. espantosa. Mas foi ótimo fazer essa live com você, Ah, porque foi maravilhoso. realmente você mostrou visualmente aquilo que a gente quer explicar e ficou muito claro para as pessoas. Eu espero que tenha ficado claro o que é que você estava querendo dizer, que é o que realmente conta com a pessoa. O que eu queria dizer é que você ficou uma pessoa muito mais rica e você era Temos, mais temos 5 segundos. que você era mais